Oi, como vai? Meu nome é Jean Oliveira e hoje você vai aprender comigo sobre personalidades negras que marcaram a nossa história. Ou melhor, a história mundial. Vamos lá? Solta a vinheta. Vamos falar sobre... Primeiro, vamos começar pelas damas, então. Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis é conhecida como uma primeira romancista brasileira e, principalmente, por ser a primeira mulher negra a publicar um romance na época. Por quê? Porque quando ela publicou o livro dela, estava na época do romantismo, escola literária, entendeu? Literatura, eu acredito que você tenha aprendido isso, mas retornando à história, vamos contar a história da Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em São Luís do Maranhão. Ela é filha de uma mãe branca com um pai negro. Mas devido à escravatura, devido ao preconceito muito enraizado naquela época, devido à escravidão, ela teve que ser registrada por um pai ilegítimo, ou seja, por um pai branco. Ela foi criada pela tia materna dela. Dessa forma, aos 22 anos, ela participou de um concurso para se tornar professora lá na cidade dela, em São Luís, lá no Maranhão. Dessa forma, 12 anos se passa e ela publica o primeiro romance dela, chamado Úrsula. Eu particularmente já li esse livro e falo que esse livro é muito profundo. É um livro que realmente mostra aquele nacionalismo exacerbado. Mas justamente muitas pessoas se opõem a esse livro devido ao quê? Não expõe tanto esse nacionalismo exacerbado, que é uma das características do romantismo, que é justamente onde que ela publica livro em torno dessa época, em torno dessa escola literária. Mas eu acredito que não demonstra tanto nacionalismo por conta das histórias contadas por personagens negros, que é principalmente conhecido pelos personagens negros. Outra personalidade negra que eu vou ter que dizer não é aqui no Brasil, a gente vai ter que partir lá para os Estados Unidos, ou seja, estou falando justamente do Malcolm X, ou Malcolm X. Malcolm X, ele foi um líder religioso, mas por quê? A gente vai ter que saber a história dele. Resumidamente, Malcolm X, ele nasceu lá em Nebraska, lá nos Estados Unidos. Eu tô falando muito dos Estados Unidos, mas retornando ao vídeo novamente. Malcolm X, ele nasceu em Nebraska, ok, tudo certinho. Mas infelizmente aos 6 anos de idade, ele teve o pai dele assassinado. E a mãe dele caiu no desespero de ter que criar 9 filhos sozinha. E Malcolm X, ele viu tudo isso, viu esse arco temporal mudar na vida dele. Infelizmente, né? Então ele era um aluno muito dedicado, muito inteligente. Porém, ele era desacreditado pela inteligência dele, pela maioria não, por todos os professores que ele já passou. Por conta disso, e por conta da família desestruturada que ele tinha, ele teve que largar a escola. Por quê? Teve um professor em específico que falou pra ele que, por ele ser negro, ele não teria uma carreira profissional muito próspera, ou não teria um cargo à altura dos brancos. Essa fala desse professor mudou a vida do Malcolm X drasticamente, contanto que o fez largar a escola. Por quê? Por conta dessa fala. Ele largou a escola e caiu na vida do crime. Ele foi preso e dentro da prisão ele começou a se adaptar e se acostumar e se adaptou à leitura. E dessa forma ele se converteu à religião do Islã. Depois de sair da prisão, 8 anos depois dele sair da prisão, ele começou o quê? A traçar sua carreira meteórica como líder religioso, principalmente pela inteligência que ele tinha, pela perspicácia, pela oratória, e justamente convencer as pessoas a integrar essa religião do Islã. Dessa forma, ele foi bastante contribuinte ao movimento das Panteras Negras, que foi um movimento marcado lá na década de 60. Dessa forma, ele foi se tornando cada vez mais famoso pelos movimentos dos direitos civis. Movimentos dos direitos civis? Não, pela luta dos direitos civis. Agora acertei. Olha, tá virando
realmente uma viagem histórica, sabe por quê? Porque do Brasil a gente foi para os Estados Unidos e agora dos Estados Unidos a gente vai para África do Sul, porque justamente, acho que você sabe de quem eu tô falando justamente do famoso Nelson Mandela. Esse cara foi o máximo. Por quê? Porque ele se tornou o primeiro negro do país dele, lá na África do Sul. Justamente o famoso apartheid. Depois eu vou falar disso pra vocês. Nelson Mandela nasceu numa família tribal nobre, o que significa que na maioridade ele teve que assumir o posto de chefia da tribo comandada pela família dele. Dessa forma, ele não quis assumir esse posto de chefia, e ele quis o quê? Dar seguimento à carreira política dele, optando por estudar na capital, chamada Joanesburgo. Ele fundou, junto aos amigos, a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, o famoso CNA, que justamente foi um principal instrumento para defender e para representar a política dos negros lá no país dele. E durante a faculdade ele teve a militância dele, ele militava contra o apartheid. E o que é o apartheid que eu falei lá no começo do Nelson Mandela, da história dele? Que justamente era uma segregação que separava os negros dos brancos. Dessa forma, Nelson Mandela era completamente contra, e ele formou justamente um movimento colocando os negros em segunda opção, segundo grupo no caso. Segundo grupo de inferioridade ainda por cima. Inferioridade cívica, política, social. Posteriormente, Nelson Mandela foi preso por 26 anos, justamente pelos ideais que ele lutava. Infelizmente, foi preso por 26 anos, eu pesquisei isso e realmente foi uma história chocante assim pra mim. Foi preso por 26 anos e 4 anos depois dele se libertar, a história começa a melhorar, ele se elege presidente. E dessa forma, ele acabou ganhando as eleições, se tornando o primeiro presidente negro do país dele. Ainda bem. Mas infelizmente ele veio a falecer aos 95 anos de idade. Mas ele acabou se tornando um símbolo sul-africano pela luta da união e da paz. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da pessoa que tornou o Dia da Consciência Negra o Dia da Consciência Negra. Zumbi dos Palmares. Vamos escutar a história dele? Bora lá. Zumbi dos Palmares nasceu livre no Quilombo dos Palmares, que hoje corresponde à União dos Palmares, que fica na Serra da Barriga, na região do Alagoas. E parando para pensar, essa região de Alagoas abrigou quase 30 mil negros e negras que resistiam à dominação dos senhores brancos. Justamente no Quilombo que o Zumbi dos Palmares conseguiu aprender técnicas de defesa e o espírito de liderança que teve que usar mais tarde, justamente contra as batalhas de resistência contra os capitães que queriam destruir o Quilombo para conseguir tomar a obra de mão escrava. E o Zumbi dos Palmares lutou contra isso há 18 anos de inúmeras batalhas que Zumbi dos Palmares teve que lutar para que justamente pudesse defender o seu quilombo e pessoas que ali habitavam. Dentre essas inúmeras batalhas, Zumbi dos Palmares foi traído por um de seus companheiros, foi capturado, foi decapitado e teve a sua cabeça exposta em praça pública. Foi justamente uma estratégia do governador de Pernambuco para mostrar que Zumbi dos Palmares não era imortal. Mas dessa forma, 20 de novembro foi dado a ele justamente o feriado da Consciência Negra, que é o feriado que a gente conhece até hoje e que se tornou nacional, aqui mesmo no Brasil. Infelizmente chegamos ao fim a partir dessas personalidades negras que revolucionaram, que marcaram a nossa história. E não só a nossa história aqui no Brasil, mas as histórias de todos o mundo afora que devem conhecer essas personalidades, ou pelo menos a maioria deve conhecer. E muito obrigado pela sua compreensão e até o próximo vídeo.